Boa noite. Estão todos com o documento funções, última versão, aberto na página 32. Ok. Okidoki. Então vamos lá. Vamos começar a gravar isso daqui. Então, supostamente gravando, na pior das hipóteses, a gente tem a gravação da outra turma. Nosso amigo Gabriel também deve estar gravando. Confirma aí, o Damasceno. Ah, ótimo. Então tá bom. Então é o seguinte, vamos lá, página 32, seção 30, sobre as classes CN. Então, antes de mais nada, avisar vocês que estamos terminando os conteúdos da ementa. Então, o mês de março vai ser dedicado principalmente para certas discussões e realização de exercícios envolvendo os assuntos discutidos. Com relação a exercícios para fins de avaliação, já foram passados todos eles, então vocês têm um prazo de exatamente um mês, a contar a partir de hoje, para entregar a versão final. Então, começando a leitura sobre as classes CN. Uma função f de R em R é de classe CN, se e somente se f é diferenciável n vezes, e cada derivada de ordem menor ou igual a n é contínua, no caso de n maior ou igual a 1, ou se f é contínua, no caso de n igual a 0. Está claro o conceito de função de classe CN? Professor, Uhum. te interrompendo, a gente não viu, a gente já viu sobre o método de Euler na página 31? Aquilo que eu falei para vocês, nós não veríamos isso em aula. Eu deixei isso aqui só como material complementar para vocês, Perdão. para aqueles que tiverem interesse, tá bom? Bem, perdão. Então, eu preciso saber, vamos ver, o Gabriel Vieira, Gabriel Damasceno e Marcelo confirmam. Está claro o conceito de função de classe CN? Os demais aí, tranquilo? Andy confirma. Ninguém faz objeção? Bem, se ninguém faz objeção, então aqui vai uma pergunta. Me dê um exemplo de função de classe CN, qualquer exemplo. Aliás, vamos ser mais específicos. Me dê um exemplo de uma função de classe C3. Dê um exemplo de uma função de classe C3. Vamos ver o que o pessoal vai dizer. Função do movimento de uma partícula. Isso não é uma função. Confundir uma função com uma função. É possível se aquilo fisicamente. Dê exemplo de uma função de classe C3. Qualquer exemplo serve. Só um detalhe que vocês precisam tornar explícito o domínio. Domínio conhecido quando x igual x, que é vamos lá, gente. O Andy está certo ou errado? Porque se ele estiver certo, vocês têm que ser capazes de justificar. Ele deu o exemplo, agora vocês justifiquem. Se está certo ou errado o que ele colocou. É uma função de classe C3? Sim, não, por quê? Vocês podem falar também. Eu vou ouvindo vocês sobre de parte da página ou se possível. Leandro, a pergunta é se o exemplo dado pelo Andy é uma função de classe C3.
Vamos ver, o Gabriel Vieira. Acredito que esteja certa, pois C3 igual a 3, C2... Não, eu não sei do que você está falando, Gabriel. Ó, a pergunta é, o exemplo dado pelo AND, uma função f de R em R, tal que f de x igual a x ao cubo, é uma função de classe C3? Sim, não, por quê? Então, Leandro, por que é uma função de classe C3? O exemplo dado pelo AND. Eu Ainda acho temos que discutir. Eu acho Diga. que pode ser, não sei se está certo, né, mas pode ser pelo fato de você poder derivar a função 3 vezes, não sei, porque ele é ao cubo. Quem que respondeu aí? Eu, Leandro. Sim, que é possível 3 vezes. Posso Pode repetir aí? Eu acabei de perceber que eu acho que eu tô errado. Porque Não, não tá. eu não tô errado. Opa. Porque eu... Não tá errado. Então eu tenho... Então... eu tenho uma dúvida. Diga. Porque, pelo que eu li, que o senhor disse aqui no texto, ela Diga. pode... Eu posso derivar essa função até n vezes e ela vai ser uma função contínua ainda, certo? Ó, olha aqui, ó. A definição de função de classe Cn é a função tem que ser diferenciável n vezes e a derivada de ordem n tem que ser contínua. Então vamos começar pelo exemplo do AND, depois a gente discute aí o exemplo do Gabriel Vieira. Então, o AND deu uma função de R em R, tal que f de x igual a x ao cubo. Para saber se ela é de classe C3, primeiro tem que verificar se existe derivada terceira dessa função. Depois verificar se a derivada terceira é contínua. Se a derivada terceira for contínua, as derivadas de ordem inferior também serão contínuas. Até aí tá ok, gente? Ok. Os demais aí, tranquilo? Ok, tá. Então, no caso dessa função f de x igual a x ao cubo, ela é uma polinomial, toda polinomial é diferenciável. E a derivada dela vai resultar numa polinomial. Tá ok? Professor, por que derivada Então, segunda igual a alfa? Como? Por que está ali derivada segunda igual a alfa? Que alfa? Não tem nenhum alfa. A função f de x igual a x ao cubo. É essa que a gente está vendo aí. Ah, sim. Tá ok? Ok. Então, nós estamos vendo essa função dada pelo AND, f de x igual a x ao cubo, com domínio nos reais contra domínio nos reais. Essa função admite derivada primeira pelo fato de ser polinomial. Toda polinomial admite derivada. A derivada primeira dela é 3x ao quadrado. A derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Só que a derivada primeira já resultou numa polinomial. E toda polinomial é diferenciável. Então, derivando novamente, nós temos 6x. Essa é a derivada segunda. A derivada terceira é uma função cujas imagens são sempre a mesma. 6. Isso significa que essa função é de classe C3, porque não apenas admite derivada terceira, mas essa derivada terceira, por ser uma polinomial, no caso de grau zero, ela é também contínua, porque foi inclusive um exercício que vocês mesmos resolveram, provando que toda função polinomial é contínua. Então, a derivada de qualquer função polinomial de qualquer ordem é uma polinomial. Vamos ver. Antes de eu responder o Gabriel Vieira, essa última pergunta dele, até aí tranquilo, gente? Só uma dúvida. Diga. Ela poderia ser também de classe C2, porque a segunda derivada dela também é contínua? Escuta, como eu falei, se a função é de classe C3, é porque a derivada terceira é contínua, o que faz com que todas as derivadas de ordem inferior sejam também... Tá ok?
Então, se a função é de classe C3, isso faz dela uma função de classe C2, C1 e C0. Agora, E o no fato, caso- o fato de uma função ser de classe C3 não faz dela obrigatoriamente uma função de classe C4. Entendi. Então, eu pensei, Tá, entendi. ok? Agora, entendi. Aí, daí o seguinte, deixa eu ver se responder as outras perguntas. O Gabriel Vieira colocou uma outra função, f de x, ficou só faltando o sinal de igual, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Nesse exemplo dado pelo Gabriel Vieira, onde ele não está explicitando nem A, nem B, nem C, o que ele está fazendo ali é não determinando uma função específica, mas toda uma classe de funções, da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Mas cada uma dessas funções que ele colocou é uma polinomial de grau menor ou igual a 2. Concordo com isso? Eu já vejo as outras perguntas aí daqui a pouco. Ok? Ok. Então, já que ela é uma polinomial de grau menor ou igual a 2, isso faz dela uma polinomial. E se ela é polinomial, nós podemos derivá-la quantas vezes quisermos, e cada derivada é uma polinomial e, portanto, contínua. Então, esse exemplo dado pelo Gabriel Vieira representa, na verdade, uma classe de funções de classe, uma classe de funções de classe C0, C1, C2, C3, C4, Cn para qualquer n. Antes de prosseguirmos, até aí está ok? Tá. Agora vamos ver se eu consigo não me perder aqui. Não quero deixar ninguém sem responder. Só um minuto. Então, o Leandro Befa perguntou se não seria uma função de classe C infinito. Nós não falamos sobre o que é uma função classe C infinito, isso a gente fala em outro momento. Daí, o Marcelo ali, seria porque ele é diferenciável 3 vezes e todas as funções derivadas são contínuas? É isso aí, Marcelo. Exatamente. Vamos ver o Gabriel Vieira. É possível a derivada de uma polinomial não ser polinomial? Não, né, Gabriel Vieira? Porque quando vocês forem derivar uma função polinomial, é porque ela tem grau n. Se vocês derivarem n mais uma vezes, vai resultar numa função nula. Concorda com isso? E a função nula é um caso particular de função constante, que, por sua vez, é um caso particular de função polinomial de grau zero. Portanto, derivada de qualquer ordem, de qualquer função polinomial, é sim uma função polinomial, mesmo que essa função polinomial seja identicamente nula. Ok aí, Gabriel? Gabriel Vieira. Ok, vamos ver quem mais aqui. Qual a diferença de uma função de classe infinita e uma função de classe n? Então, Leandro, isso a gente pode falar em outro momento. Primeiro vamos terminar essa discussão aqui. Ok? Tá. Vamos ver aqui. Se eu deixei alguém de fora, não, tá tudo bem. Então tá, então eu quero saber, está claro para vocês que toda função polinomial não importa qual seja o grau, é função de classe Cn para qualquer n? Ok, então tá bom. Vamos ver outros exemplos de funções de classe Cn antes da gente prosseguir na leitura do texto. Por exemplo, se vocês têm uma função f de RR dada por f de x igual a seno de x, essa função é de classe C5? Então digam lá por quê. Porque vejam só, a função seno não é uma função polinomial. Então, o Andy tem razão. De fato, a função f de x igual a seno de x, para aquele domínio dado, então, porque ela pode ser derivada 5 vezes. Tomar cuidado, Andy, não basta a função admitir derivada quinta para ser de classe exatamente. De seno, cosseno. Derivada segunda de seno, menos seno. Então, vão ficar oscilando ali entre seno, cosseno, menos seno, e
como nós já provamos, a função, na verdade, a função seno é diferenciável. Isso daí é possível provar a partir da própria definição de seno, que seno é uma função cuja derivada segunda é igual ao simétrico dela. Ou seja, ela já admite derivada segunda. Só que no caso de seno, além de admitir derivada segunda, ela admite derivada terceira, quarta, quinta. Se não polinomial, ela é de classe Cn para qualquer n. Estamos no função exponencial. É a própria exponencial. Então, não importa quantas vezes vocês derivem, vocês sempre vão retornar exatamente a mesma função. E como a função exponencial é diferenciável, isso faz dela uma função contínua. Então, é outro exemplo de função de classe Cn para qualquer n maior ou igual a zero. De acordo com isso? Ok. Então, só para dar um exemplo um pouco diferente, imagine que vocês têm uma função dada por, deixa eu escrever aqui, valor absoluto de x, com domínio nos reais. Então, esse é um exemplo muito conhecido de uma função que é de classe C0, mas não é de classe C1. Ela é de classe C0. Porque ela é contínua. Então, o valor absoluto de x é uma função contínua, porém não diferenciável. Aliás, é um exercício interessante, não é para fins de nota, mas se vocês pudessem provar esses dois resultados, vocês têm todas as ferramentas. Dá um pouco de trabalho, mas é possível provar com tudo aquilo que vocês têm. Vocês conseguem provar que valor absoluto de x é uma função contínua, porém não diferenciável. Ela é não diferenciável porque, com domínio nos reais, essa função não admite derivada no ponto zero. E uma função, para ser diferenciável, ela admite a derivada em todos os pontos do domínio. Se ela não admite a derivada em um ponto do domínio, isso faz dela uma função não diferenciável. Então, esse é um exemplo de uma função de classe C0, mas não de classe C1. Até aí estamos de acordo? A função é valor absoluto de x não ter derivada no ponto zero? Sim, essa função é não diferenciável no ponto zero. Porque ali tem um bico, alguma coisa assim? Então, do ponto de vista... Quem que está falando? Eu, Leandro. Leandro? Então, do ponto de vista intuitivo, você pode entender desse jeito, porque tem aquele bico, aquilo que você chama de bico, uma ponta. Tá? Uhum. É claro que do ponto de vista formal, isso não funciona como demonstração. Então, diga. Mas então ela não é contínua, né, professor? Como? Então essa função não pode ser contínua, né? Ela é contínua. Ela é contínua? Ela é contínua. A função valor absoluto de x, ela definitivamente é contínua, sim. Tá? Ou seja, o limite dessa função, o limite de valor absoluto de x com x tendendo a A é igual ao valor absoluto de A. Ela satisfaz a definição de continuidade. Só que ela não admite derivada. Então, eu achava que toda função contínua admitia derivada. Não, de forma alguma. O teorema que nós temos é que toda função diferenciável é contínua. Então, se a função... Exatamente. A volta não vale, né? A volta não é teorema. A volta não é teorema. Então, você pode ter funções que são contínuas e diferenciáveis, assim como você pode ter funções contínuas que são não diferenciáveis. Mas, se a função é diferenciável,
obrigatoriamente ela é contínua. Ok? Ok. Então tá bom. Então eu recomendo a vocês fazerem essa demonstração, a título só de domínio maior sobre os conteúdos aqui discutidos. Tá? Então, continuando a leitura do texto. A questão que levantamos, ainda estamos no primeiro parágrafo. A questão que levantamos aqui é se cada classe CN é um termo da teoria de conjuntos. Essa é a pergunta que nós estamos fazendo aqui. E eu preciso saber se vocês entenderam o que se vocês entenderam a questão levantada. Então, para saber se vocês entenderam a questão levantada, minha pergunta é: quais são os termos da teoria de conjuntos? O que são termos da teoria de conjuntos? Digam lá. Ninguém vai dizer nada? Ô, gente, vocês estão me escutando ou só estão fazendo de conta que não? Ah, o Andy está pensando. Já é um sinal. E os demais aí, não sabem quais são os termos de teoria de conjuntos? Vocês querem que eu diga? Não. Fórmula é uma coisa, variável é outra. Tomem cuidado. Por isso que nós tomamos o cuidado de, a primeira coisa a ser feita é estabelecer a linguagem de logaritmos. O alfabeto é formar termos de teoria de conjuntos. Ó, tá. Então vamos lá. Os termos de teoria de conjuntos são conjuntos. Só isso. Você vai perguntar que se cada CN é um teoria de conjunto, se cada um desses CN é um conjunto. Essa é a pergunta que nós estamos fazendo. São sinônimos? Gabriel Damasceno. O conceito de elemento é relativo a um conjunto. Um conjunto, se admite elementos, seus elementos são conjuntos. Então, o X da questão é que todo conjunto é elemento de algum conjunto. Mas a questão é que o objeto de estudo de teoria de conjuntos são os conjuntos, são os termos da teoria. Ok aí, Gabriel? Aliás, Gabriel Damasceno e Gabriel Vieira. Os dois aí, tranquilo? Então, vejam só. Em primeiro lugar, por que está sendo levantada essa questão? Acontece que uma das coisas que vocês vão fazer é aplicar matemática para resolver problemas da física. Para vocês poderem aplicar matemática na resolução de problemas da física, vocês têm que entender matemática. Por isso que estudar física é um negócio complicado, porque além de vocês entenderem a parte experimental e a contraparte intuitiva de fenômenos físicos, vocês também têm que conhecer os aspectos matemáticos das estruturas matemáticas usadas para modelar fenômenos físicos. E a fundamentação usual para a matemática, não é a única, mas a fundamentação mais usual é baseada em teoria de conjuntos. E a teoria de conjuntos mais conhecida é a de Zermelo-Fraenkel, que nós apenas demos algumas, vamos dizer assim, algumas pinceladas sobre a teoria de conjuntos de Zermelo-Fraenkel. Então, nessa teoria de conjuntos, todos os termos são chamados de conjuntos. É só um nome isso. Os termos são o quê?
variáveis individuais e constantes individuais, tá? Que foi algo que alguém aqui disse, foi o Gabriel Vieira, tá? Só que, vejam só, a gente usou conjuntos, o conceito de conjunto, para qualificar o que são números naturais. O número natural 0 é o conjunto vazio. O número natural 1 é o sucessor de vazio, que é o unitário vazio. O número natural 2 é o sucessor do sucessor de vazio, que é o par vazio, unitário vazio, e assim por diante. Aí, usando o axioma do infinito, nós garantimos a existência de um conjunto infinito, tal que todos os elementos dele são os números naturais. A partir dos números naturais, a gente definiu números inteiros, que são um caso particular de conjunto. A gente definiu números racionais, cada racional é um conjunto, cada real é um conjunto, cada complexo é um conjunto. Todos os objetos que nós estudamos até agora são conjuntos. Então, todos os conceitos que a gente estudou até agora são simplesmente conjuntos. Até aí, ok? Tá. Só que uma questão é qualificar como conjunto um número natural, um número inteiro, um racional, um real, um complexo. Outra questão bem diferente é tratar de coisas como a classe de todas as funções contínuas, ou todas as funções 3 vezes diferenciáveis, tais que a derivada terceira é contínua, que é a classe C3. Ou seja, a pergunta que nós estamos fazendo é se, já que estamos falando de classe CN, então me responda se essa classe CN é um conjunto. Se for um conjunto, me diga como qualificar esse conjunto no contexto de teoria de conjuntos. Já que o assunto aqui, já que o que está fundamentando o que estamos estudando é teoria de conjuntos. Se é teoria de conjuntos, temos que ser capazes de fazer isso. Então, essa é a questão que nós estamos levantando aqui. Está clara a questão, gente? Ok. Tá. Então, vamos lá para o segundo parágrafo. Nosso amigo Leandro está digitando. Só um pouquinho aí. Desistiu aí, Leandro? Tá. Então, segundo parágrafo. Vejam lá. O esquema da compreensão determina que um conjunto X pode ser definido por um predicado monádico, PY. Esse predicado é só uma fórmula. Vejam lá. Para cada fórmula P, temos um axioma. Daí o nome esquema da compreensão. Ou seja, o que o esquema da compreensão diz é o seguinte. Se a gente quer definir um conjunto X, como está escrito ali no segundo parágrafo, a partir de uma fórmula P, o esquema da compreensão diz o seguinte, que esse conjunto X é o conjunto de todos os conjuntos Y que satisfaz essa fórmula. Nesse sentido, C0, a classe C0, pode ser definida como o conjunto de todos os F, tais que F é uma função contínua. Então, esse esquema da compreensão que eu estou falando para vocês, isso faz parte da história de teoria de conjuntos. Foi a primeira tentativa, nos primórdios dos estudos de teoria de conjuntos, para introduzir a noção de um conjunto X, cujos elementos, todos eles satisfazem uma dada fórmula. Então, se queremos definir o conjunto de todas as funções de classe C0, de acordo com o esquema da compreensão, definimos isso como o conjunto das Fs, tais que F é uma função contínua. Até aí tá ok, gente? Ok. Então tá. Então vejam só a última frase desse segundo parágrafo. Professor, Diga. então C3 dá para ser definido como um conjunto de funções onde a derivada terceira, a função derivada terceira é contínua?
É essa a ideia. É essa a ideia do esquema da compreensão. Tá ok? Ok. Tá. Só que o que eu vou mostrar para vocês é que isso não funciona. O que eu vou falar para vocês daqui a pouco vai provar que essa ideia é um fracasso total. Ok aí? Tá. Mas antes de mostrarmos para você que essa é uma péssima ideia, veja a última frase desse segundo parágrafo. Afirmar que F é contínua equivale a afirmar que F pertence à classe C0. Neste caso, C0 é um conjunto. Ou seja, moral da história. Assumindo que o esquema da compreensão permite definir o conjunto das funções contínuas, então ele deveria ser definido do jeito que está apresentando ali. É o conjunto das F, tais que F é uma função contínua, e, portanto, dizer que é função contínua significa só dizer que F pertence a C0. Até aí está tranquilo, gente? Ok. Então, lá nos primórdios de teoria de conjuntos, quando surgiu essa ideia do esquema da compreensão, tudo parecia estar funcionando bem. Só que no ano de 1901, Bertrand Russell mostrou que essa ideia é um completo desastre. Então, vejam só o que aparece ali no terceiro parágrafo. Mas, seja X o conjunto dos Y, tais que Y não pertence a Y. Porque é aquela coisa, se o esquema da compreensão pode ser usado para definir um conjunto a partir de uma fórmula, nós podemos escolher a fórmula que bem entendermos. E uma possível fórmula é essa. Y não pertence a Y. Até aí está ok? Porque é aquela coisa, a teoria de conjuntos reconhece Y não pertence a Y como uma fórmula da teoria. Tá? Isso é a negação de Y igual a de Y pertence a Y. Vamos ver o que o Leandro está digitando. Não, vamos devagar, Leandro. Leandro, você sempre quer dar uns 38 passos adiante. Vamos com calma. Vamos com calma. Então, vamos pensar um pouco primeiro sobre essa fórmula. Y não pertence a Y. Primeira pergunta. Será que existe algum conjunto Y que não pertence a si mesmo? Bem, obviamente o conjunto vazio não pertence a si mesmo, porque ninguém pertence ao conjunto vazio. Estamos de acordo com isso? Ok, os demais? Tá. Então, já temos um exemplo de um certo Y que não pertence a si mesmo. Logo, aquele conjunto X, dado pelos Y que não pertence a si mesmos, vazio ele não é. Pelo menos o conjunto vazio satisfaz essa fórmula. Mas o conjunto vazio não é o único que satisfaz essa fórmula. Por exemplo, digamos que Y seja o conjunto dos naturais. Para pertencer ao conjunto dos números naturais, é necessário e suficiente que seja um número natural. Um dado N pertence aos naturais se ele for um número natural. Mas o conjunto dos números naturais não é ele em si um número natural. Portanto, o conjunto dos naturais também não pertence a si mesmo. Estamos de acordo com isso? Então, quem pertence ao conjunto dos naturais são os números naturais 0, 1. Porque, caramba, Leandro, olha só, por isso vocês têm que tomar cuidado, não confundir pertinência com subconjunto. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, o conjunto dos naturais é subconjunto dele mesmo, mas ele não é elemento dele. Para ser elemento dos naturais, tem que ser um número natural. E o conjunto dos naturais não é um número natural. Está de acordo com isso, Leandro? Então, já sabemos que esse conjunto X conta com pelo menos dois elementos, o vazio e o conjunto dos naturais. Mas podemos achar outros exemplos de conjuntos que não pertencem a si mesmos. Por exemplo, o conjunto dos números reais. Para pertencer ao conjunto dos números reais, é necessário e suficiente que seja um número real. Mas o conjunto dos números reais não é ele em si um número real.
Portanto, o conjunto dos números reais é outro exemplo de conjunto que não pertence a si mesmo. Estamos de acordo? Ok. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. O conjunto unitário 4. O conjunto unitário 4 tem como único elemento o natural 4. Apenas o 4 pertence ao unitário 4. Mas o unitário 4 não pertence ao unitário 4. Porque apenas o 4 pertence ao unitário 4. Então, esse é um outro exemplo de conjunto que não pertence a si mesmo. Estamos de acordo? Ok. A pergunta do Leandro. Um conjunto não pode pertencer a um elemento. Leandro, não importa se é elemento ou não de algum dado conjunto, ele é um conjunto. Por exemplo, ó, unitário, unitário vazio. Esse é um conjunto que tem como elemento um conjunto. Então, o unitário vazio é elemento do unitário, unitário vazio. E é um conjunto, que, por sinal, tem um outro elemento, o vazio. Ok aí, Leandro? Ok. Então, eu quero saber se vocês estão de acordo que existe uma infinidade de conjuntos Y que não pertencem a si mesmos. Estamos de acordo com isso? Ok. Ora, isso significa que aquele conjunto X, aquele suposto conjunto X, conta com uma infinidade de elementos que pertencem a ele. Se o esquema da compreensão puder ser usado para definir um conjunto a partir de uma fórmula. Agora, veja só o que acontece. Continuando a leitura do texto. Neste caso, o predicado monádico PY é Y não pertence a Y. Agora a pergunta é, se o conjunto X é definido desse jeito, de acordo com o esquema da compreensão, a pergunta que fazemos é, o X pertence a si mesmo ou não? Essa é a pergunta que estamos fazendo. Então, se o X pertencer a ele próprio, então ele satisfaz aquele predicado. Logo, ele não pertence a si. Concordam com isso? Se ele pertencer, ele satisfaz o predicado. E o predicado é não pertencer a si próprio. Estamos de acordo com isso? Ok. Então vejam só, se ele pertencer a si mesmo, isso implica que ele não pertence a si mesmo. Tá, então vamos pensar o que acontece se ele não pertencer a si mesmo. Se ele não pertencer a si mesmo, ele satisfaz aquele predicado. E todo mundo que satisfaz aquele predicado pertence a X. Logo, ele pertence a si mesmo. Estamos de acordo? Então, vocês devem ter percebido com isso que, escolhendo o predicado, dependendo do predicado que a gente escolher para definir o conjunto X, nós caímos numa inconsistência. Nesse caso, nós temos um conjunto X que produz uma inconsistência, que ele pertence a si mesmo e não pertence a si mesmo, ao mesmo tempo. Isso é uma contradição. E a lógica clássica é intolerante com contradições. Ou seja, a teoria de conjuntos que tiver como axioma o esquema da compreensão, qualquer teoria de conjuntos que tenha como axioma o esquema da compreensão, obrigatoriamente é uma teoria inconsistente, o que torna ela uma teoria inútil. Não, nem estamos falando de ambiguidade, Leandro. Não há ambiguidade aqui. Aqui não está ocorrendo ambiguidade. Aqui está ocorrendo algo muito pior do que uma ambiguidade. Uma ambiguidade significa que uma dada operação pode ter mais de um valor. Mas não é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é uma inconsistência. Porque, de acordo com a lógica clássica, nós vimos isso, há o princípio do terceiro excluído. Ou X pertence a X, ou não. E não pode
x pertencer a x e x não pertencer a x. Isso é uma inconsistência. Tá ok aí, Leandro? Ok. Então, gente, continuando a leitura. Este é o célebre paradoxo de Russell, o qual mostra que o esquema da compreensão é inconsistente. Ou seja, aquilo que eu mostrei para vocês no segundo parágrafo é um fracasso, é um fiasco. Porque nós supostamente usamos esse esquema de compreensão para definir a classe C0, só que o mesmo esquema de compreensão pode ser usado para produzir também uma inconsistência. Logo, não é possível definir a classe C0 de todas as funções contínuas usando o esquema da compreensão, porque está usando uma ferramenta que gera uma inconsistência. Até aí está ok, então? Ok. Agora vejam só, continuando a leitura. Uma vez que o conceito de fórmula não permite aplicar quantificadores lógicos sobre predicados, os quais são simplesmente fórmulas, logo, não há possibilidade de selecionarmos sobre quais fórmulas P podemos aplicar o esquema de compreensão. Por quê? Digamos que o Andy queira dar uma de advogado do diabo e diz o seguinte: ora, esse tal do paradoxo de Russell está usando uma fórmula que, para fins de aplicações da matemática, não interessa a ninguém. O que interessa falar do conjunto dos y que não pertence a y? Então, vamos simplesmente proibir essa fórmula. A gente faz um adendo, a gente diz, a gente pode usar o esquema da compreensão desde que não use aquela fórmula específica. Entenderam o que eu estou sugerindo aqui? Ok, então. Só que o paradoxo de Russell é algo muito mais extenso do que isso que eu estou mostrando para vocês. O paradoxo de Russell ele permite mostrar uma quantia vasta de fórmulas que geram inconsistências. E aí, não existe qualquer garantia de que a gente consiga selecionar quais são as fórmulas que não vão produzir inconsistências e quais vão produzir. Além disso, o nosso quantificador universal para todo, ele só é aplicável a termos, a conjuntos, e não fórmulas. Se a gente quiser quantificar fórmulas para dizer toda fórmula que fizer isso, assado, assado, a gente usa no esquema da compreensão, a nossa linguagem não permite fazer isso. E se vocês quiserem uma linguagem que permita fazer isso, eu garanto a vocês, as coisas vão ficar realmente complicadas. Tá? Mas, de qualquer forma, alguma... Por que o que, Andy? Qual que é a pergunta? Por que as coisas ficaram complicadas? Como? Por que as coisas ficariam complicadas? Porque daí nós teríamos aquilo que se chama de linguagem de ordem superior. Toda linguagem de ordem superior exige uma classificação de termos e de fórmulas em hierarquias dadas por tipos. E aí mostra-se o seguinte, que mesmo que se tente apelar para uma solução como essa, o esquema da compreensão continua dando problema do mesmo jeito. Só que daí, para mostrar os detalhes disso, eu precisava dar um curso de lógica para vocês, o que não é o caso. Tá bom? Ou seja, eu estou falando isso aí para vocês para dizer que esse paradoxo de Russell de 1901, na época, causou uma dor de cabeça para muita gente. Tá? Eu aqui apresento para vocês as coisas já prontas. Mas, se vocês estivessem tendo aula sobre teoria de conjuntos em 1901, ninguém teria resposta para isso. Tá? Na verdade, a primeira resposta satisfatória para lidar com essa situação surgiu muitos anos depois. Então, continuando a leitura ali. Para evitar essa antinomia é sinônimo de paradoxo. Uma possível solução é a adoção do esquema de separação de Zermelo.
Então, bastante tempo depois de Russell, Ernst Zermelo, matemático alemão do início do século XX, surgiu com uma ideia nova. Ele sugeriu o seguinte: no lugar do esquema da compreensão, o qual, obviamente, leva a inconsistências, vamos fazer uma pequena alteração nele. Nós vamos dizer o seguinte, que vejam só o que está escrito nesse parágrafo. Para definir um conjunto X a partir de uma fórmula P, nós precisamos dizer de onde estão vindo esses elementos, esses conjuntos Y. Ou seja, o esquema da separação, que é diferente do esquema da compreensão, não define um conjunto X apenas a partir de uma fórmula que os termos Y têm que satisfazer, mas também a partir de um conjunto U, de onde esses Y estão vindo. Então, o esquema de separação de Zermelo permite definir um conjunto X como o conjunto dos Y pertencentes ao U, tais que esses Y satisfazem uma fórmula. Vocês estão percebendo a sutil diferença entre o esquema de separação e o esquema de compreensão? Que no esquema de compreensão não há uma única menção àquele U. Eu já vou explicar o que é esse U. Mas estão vendo a diferença a primeira diferença entre o esquema de separação e de compreensão? Ok, então tá. Então vamos lá. Eu vou dar uma visão intuitiva para vocês de como funciona o esquema de separação em comparação com o esquema da compreensão. Então vejam só. A primeira lição que o esquema de separação ensina é aquela tecla na qual eu bato insistentemente com vocês, que se chama qualificação de discurso. Então, por exemplo, em matemática não existe o conceito de conjunto dos números primos. Esse conceito não existe, porque isso significa apelar ao esquema da compreensão. O que Zermelo propõe é o que é o conjunto X dos números primos? É o conjunto dos Y pertencentes ao conjunto dos naturais, tais que Y é primo. Então, nós precisamos de um conjunto U, de onde nós vamos considerar somente os termos que pertencem a esse U, para avaliar se esses termos que pertencem ao U satisfazem a fórmula. Então, não se define o conjunto dos números primos, mas o conjunto dos Y, tais que Y pertence ao conjunto dos naturais, tais que Y é primo. Então, quem é esse conjunto U que vocês estão vendo ali? Esse conjunto U é qualquer termo da teoria de conjuntos cuja existência é garantida pelos axiomas da teoria. Quais são os axiomas que garantem a existência de conjuntos? O primeiro deles é o axioma do vazio, que garante que existe conjunto vazio. Outro axioma é o axioma da potência. Para todo conjunto X, existe a potência dele, que é o conjunto de seus subconjuntos. E um outro conjunto que, inclusive, eu apresentei para vocês é o conjunto do infinito. O conjunto do infinito garante a existência de um conjunto com uma infinidade de termos, tais que, se um dado T pertence a esse conjunto, o sucessor dele também pertence. Até aí tá ok, gente? Ok. Então, para aplicar o esquema de separação de Zermelo, nós precisamos, se queremos definir o conjunto dos primos, o que quer que seja isso, nós precisamos de algum conjunto U que qualifique todos aqueles termos que a gente quer chamar de primos. E a gente vai chamá-los de primos por meio de uma fórmula. Uma fórmula que vai qualificar quem é primo e quem não é primo. E do conjunto dos números naturais. Então, graças ao axioma do vazio, junto com união, junto com o axioma do infinito, com esses três axiomas, nós temos garantida a existência do conjunto de todos os números naturais. E isso vai nos permitir definir o conjunto de todos os naturais que são primos, o que é bem diferente do esquema
da compreensão. Isso ainda não responde o problema da classe C0. A gente vai falar sobre isso depois. Mas até aí tá ok? Tá. Então, aquele conjunto U que aparece no esquema da separação de Zermelo, muitos autores chamam esse U de conjunto universo. Mas não é para vocês se espantarem com o nome. É só um nome isso. Esse conjunto universo pode ser qualquer conjunto cuja existência está garantida pelos axiomas da teoria de conjuntos. Como, por exemplo, o conjunto dos naturais, a existência está garantida. A potência dos naturais tem existência garantida. A potência da potência da potência da potência dos naturais e assim por diante. Então, nós temos, na teoria de conjuntos, garantido a existência de uma infinidade de conjuntos que nós podemos usar qualquer um deles como conjunto universo U, e a partir disso, e uma dada fórmula P qualquer, definir o conjunto de todos os Y que pertencem a esse dado U e que satisfazem a fórmula P. Então, por exemplo, se vocês escolherem para o conjunto U o conjunto vazio, e a fórmula P diga y é um número natural primo, então, naturalmente, esse conjunto X vai ser vazio. Porque, nesse caso, o conjunto U não tem elemento algum. Então, continuando a leitura do texto. Vamos ver o que o Leandro está digitando. Só que daí eu vou provar para vocês, eu vou mostrar para vocês que não corremos a problematização. A digitação de Zermelo é mais fácil de compreender. Olha, Leandro, a experiência mostra que isso que você acabou de falar é algo muito difícil de avaliar, tá? Porque esse esquema de separação de Zermelo, mesmo que pareça algo natural, algo simples, não é tão trivial assim, tá? Mas se você tem essa sensação, ótimo. Agora tem que ver se essa tua sensação permanece se um dia você vier estudar em detalhes teoria de conjuntos. Teoria de conjuntos é um troço bem complicadinho, tá? Então, continuando a leitura do texto. Nesse contexto, a existência de um conjunto X, cujos elementos são termos Y, tais que satisfazem essa fórmula P, depende da existência de um conjunto U, tal que os termos Y pertencem a U. Então, a ideia de Zermelo é essa. Quer falar do conjunto dos Y que satisfaça uma fórmula? Tudo bem, mas diga de onde que eles estão vindo. Se você não disser de onde eles estão vindo, você não está usando o esquema de separação, você está usando o esquema da compreensão, que, por sua vez, é inconsistente. Então, essa ideia de Zermelo, ela, de fato, o paradoxo de Russell não ocorre. Eu tenho que mostrar para vocês ainda por que não ocorre, só estou falando isso. Esse detalhe eu vou dar só na segunda-feira. Mas não só o paradoxo de Russell não ocorre, como outros paradoxos conhecidos da época, do final do século XIX, início do século XX, também não ocorre, porque o paradoxo de Russell não é o único paradoxo envolvendo esse esquema da compreensão. Existem outros, como o paradoxo de Burari-Forte, o paradoxo de Cantor, existe uma penca de paradoxos. Mas todos eles desaparecem com essa sugestão de Zermelo. Só que mesmo essa solução de Zermelo não permitindo a formulação dessas antinomias, desses paradoxos, mesmo essa ideia também não permite definir a classe C0 como um conjunto. Mas, como eu falei para vocês, isso eu só vou mostrar no encontro de segunda-feira. Então, moral da história. Os assuntos sobre os quais a gente tinha que conversar, a gente já conversou para a ementa. Essa discussão que eu estou fazendo aqui para vocês é um refinamento bem mais aprofundado do que a gente conversou até agora. Nós vamos encerrar essa discussão teórica aqui na próxima semana. E aí, o restante do mês de março, a gente vai trabalhar com uma série de exercícios-chave para testar tudo aquilo que a gente estudou até esse momento.
E com aquilo que a gente já falou para vocês, dia 26 de março é a data final para vocês entregarem, é a data para vocês entregarem o segundo bloco de exercícios para fins de avaliação. Podemos encerrar por hoje, gente da Terra? Marcelo gostou, ótimo. Assim que é bom. Eu queria que os alunos da matemática industrial fossem tão chatos quanto você, Rodrigo. Deixa eu nem lembro. Sim, quer dizer, qualquer dúvida. Então, professor, eu não estou conseguindo provar como é que tem que mudar de sinal, né? Você precisa de uma função em primeiro lugar. Ser Claro, um ponto assim, claro. né? Então, e o outro o outro, daí escolhe outro ponto negativo. Até mais, Mas como é Gabriel. que faz para provar, professor, que Que? Alô? Não estou professor, como é que escutando.